Kiembote kuana ne Congo phangizama tulueke munathamu tummokinanga yiphangeno thoyo ne Congo. A nossa conversa de hoje é uma conversa muito importante, porque muitos vão admirar, mas por que o irmão está sempre a falar desta pessoa? Mas não é o caso. O meu caso, sendo angolano, devo também defender a pátria, que é a pátria angolana. Vocês que estão na terra não entendem aquilo que acontece aqui. Só fazem reclamações, que porque aqui não podemos falar, não podemos fazer isso. Mas aqui é diferente. Aqui podemos. Aqui até você consegue tirar um ovo na cabeça do primeiro-ministro, porque você não está de acordo com a opinião do primeiro-ministro. Mas em África, em Angola, isso não pode acontecer. Imagina se você atirar ovo no presidente ou no ministro da defesa, você vai levar tiro. É por isso eu sou a voz daquele povo que estão a sofrer. O povo, crianças, posso dizer, ou meninas que não têm voz, que não conseguem explicar o que está acontecendo na vida deles. O governo não ajuda como o governo europeu ajuda. Então, não podemos deixar aquelas pessoas que aproveitam daquelas meninas que são menores de idade, que são menores de 18 anos, menor de 18, não sei se se diz em português, que aproveita das meninas que trabalham, que fazem parte da igreja, porque os pastores estão a estragar a vida de muita gente. E membro da igreja não consegue sair para levantar a voz. E eles chamam aqui fora para nós podermos explicar isso ao povo. É por isso queremos que essas coisas, esse tipo de comportamento acaba no meio do nosso povo. Porque o nosso povo já sofre há tantos anos, e a guerra. Angola está cheia de mortilados. E depois da guerra, nem deram possibilidade naquela gente. E os pastores vão sair ainda para começar a abusar, violar as meninas, violar as nossas mães, violar meninas menores de 18 anos, ou menos de 18 anos, como se diz em português, como eu não falo português, vocês não tive a oportunidade de crescer em Portugal, mas com o tempo isso vai mudar. E nós não aceitaremos isso, sendo angolano, sendo patriota que adora o povo, que ama o seu povo, que ama a sua terra, que ama a sua pátria. E nós devemos dizer isso ao governo, devemos chamar a atenção ao governo, apelar ao governo, para o governo acabar com esse tipo de comportamento.
E este tipo de pastor não pode fazer parte da comunidade, nem parte do povo. Deve ser decepado, ou morrer, ou ficar na cadeia para um longo período. É isso que estamos a dizer. Há muitas igrejas, por exemplo, a Igreja Universal, vocês estão a ver a luta que está a acontecer aí. Luta de poder, de dinheiro, de discriminação, racismo. Mas na nossa terra isso não pode acontecer. A igreja combate espiritual, isso não pode, aquilo é ocultismo. A igreja imute, que não é nem igreja, é a associação que está escondida por atrás da mensagem do William Branham. E o pastor está a violar meninas, o pastor está a abusar damas na igreja, meninas na igreja, o pastor está a tirar casas das pessoas, este pastor está a matar pessoas. Se você se meter na vida dele, se você contar a história dele, a vida dele, ele manda matar coisas assim. E nós não podemos deixar isso passar. Vou-vos dar um exemplo de muita coisa que acontece na casa dos pastores, nos escritórios dos pastores. O exemplo que estamos a falar agora deste pastor que está a violar meninas. O pastor Kamalandwa, o Kungwana. Ele é um criminoso. Ele é criminoso. Eu sei, assim que estou a falar, ele tem crianças, ele tem o Eliezer, Eben e a Glória, e o resto, as duas aí também são crianças e filhos deste homem. Outro dia me lembro, o Eliezer e a Glória chamaram para insultar, mas esqueceram que a mãe anda doente. Quem foi que fez? E o pai. Esqueceram que eles, a Eliezer e a Glória, não vão na igreja do pai. Enquanto o pai é amigo de Deus, come com Deus. Esse pastor, ele é um pastor que aconselha as pessoas de não se meter na vida das pessoas, respeitar a dama do outro. Mas ele aconselha isso, é isso que ele faz. Tenho pergunta para fazer o pastor Kamalandwa. Pastor Kamalandwa, tenho muita admiração por si, mas quero fazer algumas perguntas. Também farei perguntas no membro da igreja. O pastor Kamalandwa, sempre que você vai fora, regressa com biquíni, você oferece nas meninas da igreja. Você conhece quem? Por que você faz isso? Quando você oferece biquíni, aqueles biquínis são enfeitiçados, é uma forma de aproximar das meninas. Você enfeitiça primeiro os biquínis e se elas meterem isso, e quando você vai aproximando delas, tudo dará certo? Pergunto eu, e estou a perguntar ao senhor Kamalandwa. Senhor Kamalandwa, você tem escritório
na sua igreja, não é? Agora, no seu escritório, você tem cama lá dentro. Mugivu langi não. Fumu kamalandwa, nakenda kuputu, nakaputuka, wili sume bikini. Kizabani kiyana keto. Ewo, kaana utakuwa kuko. Ine masemao, zingudi zao. Wange, mkana sumini na bikini wabanika. Ekuma. Pona nini wera bakali soko pesa bango, pona nini? Ba membre église, ba fille wana église, pona nini? Bana na yo. Kuna sali la ngengele, kuna nzonzambi, une fulu, kuna nzonzi, kuna escritório. No seu escritório você tem cama, é para quê? Pode contar para mim? Membro da igreja, os que já entraram no escritório do Kamalanda, será que eu estou a mentir? Eliezer, Glória, vocês são crianças dele, né? Então, já perguntaram, pai, por que tu tens cama no seu escritório? Já perguntaram? Estou perguntando agora. O senhor Kamalanda, quando Glória e Eliezer fugiram, foram para a África do Sul, ou quando vieram da África do Sul, ou foram para a África do Sul, o que aconteceu na tua casa? Por que eles foram para a África do Sul? A Glória não viu que você tinha câmera na tua casa, no escritório da tua casa. Você olhava as meninas nuas quando estiveram no banheiro a tomar banho. Não foi o caso disso? Pastor Kamalanda Mugivu nginanga. Que diabo de banga boana ana ku abaika kuna nzwa Glória enda kuna África do Sul. Que diabo gae? Que diabo de banga kuna nzwa? E mwana kunketu kamona kubo enge yokala i kamera kuna fula gyoli lange yao. Kuna nzwa kunangi fulu bangi lange saluki yako. Ukala i kamera vo ana ketu mgyola inanga enge wele kote go kumtala inanga. Kawako Glória, Eliezer, Natuni Bino. Vocês dois chamaram para me insultar. Agora pergunto eu. Vocês chamaram porque eu fui maluco, né? Eu sou maluco. É por isso vocês chamaram para me insultar. Pergunto eu. As meninas que via lá em casa ir lá fazer trabalho, depois de trabalho, é porque vão lá tomar banho, para estar aqui perfume, não sei o quê. Mas o vosso pai tinha câmera no banheiro, o câmera no escritório dele de casa. Sempre que eles entravam, ele ficava no quarto dele, lá na sala, lá no escritório dele, a ver as meninas tomar banho nua. Foi a Glória que apanhou o pai, não é verdade? Foi a Glória que viu a câmera. Glória, agora estou a pedir a sua consciência. Você que pensou que eu era maluco. Você e o teu irmão vão chamar para me insultar. Agora a pergunta está dirigida a vocês dois, Eliezer e a Glória. Mami, será que eu sou maluco? Na pergunta que eu acabei de te fazer agora? Não foi o caso? Não foi isso que vocês saíram de casa? Não foi isso? Glória, responde-me. Não foi isso que aconteceu em casa? Kamalanda, não foi isso que aconteceu? E você, pastor? Glória, eu estou apenas a ajudar a vossa mãe e vos ajudar. Eu sei que a vossa consciência vai regressar com o tempo. Maluco não sou. I know you guys made a call, you and your brother, to insult me. What did you think? I was a madman to reveal what has been happening in that church?
I'm not a madman. I got true information from the church. And most of the information are still coming from that church. People close to your dad. Some of them are even pastors of that church. I will reveal more. I can guarantee you. And I know you and your brother, you know more than I do. And you know everything I'm saying is the truth. You know I'm saying the truth. Anytime? Well, there we go. Gloria, you don't go to that church, do you? Gloria and Eliezer, você não vai na igreja do vosso pai? Não é por causa disso? Você não vai lá? Não vai na igreja do pai? Esse dia no kakala câmera, se de câmera kuna kozo, voa na teto, ele bange salo kuna nzo sedieno, kuna nzo ngudi di sedieno. Na mani se sayani voa, come na giole ko, vom kote na kuna giole na yani vile kote kuna suka bang langa salo, wina ngi kamera mutala ke nanga, kinti ndo atwa giole. Enge gloria o monamo, monabo sediako o. E que aqui me só que na levou muito na coisa e qua como mutala que na bozela boyo kanzembo boyo kanzembo bola na malamu bola na bien boyoka Mimi Kamalandwa na baada ya susu boyoka boyoki Mimi Kamalandwa na baada ya susu zela boyoka yoka boyoka bien boyoki boyoki Mimi Kamalandwa wana nzemo ya Ferikolo wao yani mwana pastor geni nanga esediani ko kuna bonkundi nzambi efumu nakalambe luku mama Esperança nakalambe luku yani weli babe fumu nzambi adili bakimosi yani nkundi yani yezo ifumu nzambi adili bakimosi wao wafuluke mawete kuna nzo nzambi anaandika kota mena ba concert affaire gola ba disque affaire gola Mimi Kamalandwa Gloria ozoyoka nga na continue sikoyo diambudien kaka nzole kumika ko Kamalandwa ngeye eu estou a mentir nem sei se me lembro em 2017 o pastor Kamalandwa vai na igreja vai dizer a Nininha é a minha segunda casa. Não estou a inventar. O Kamalandwa aqui diz. Ele diz na igreja. Que não, a Nininha é a minha segunda casa. Nininha inzwame ozole. Kamalandwa osopa unenketu kunzwani. Wa Nininha kinangwani ukindende topize kunzasamla kinabo. Inzwani ozole. Disongele nga ki explica niya ndakunyo mibale ngino banini yango. Je pense que olobeka ate pour esenga kolobe tango lobaki bongo tambe
no mesmo ano, em fevereiro, vocês estiveram na França. Não se citou errado, com Alexandre Pembele. Vocês estiveram na França. E agora é Pembele que aquilo que eu acabei de dizer agora, será que na igreja o Kamalandwa nunca disse isso? Que a Nininha é a minha segunda casa. Quer dizer o quê? Então, quando estiveram na França, o Pembele, Alexandre Pembele, você dormiu, vocês dois, né? No Hotel Campanile, na França, em 2017, em fevereiro. Você, Alexandre Pembele, dormiu no quarto 225. Quarto 225. No hotel na França. Hotel Campanile. E Kamalandwa, kaleka kuna quarto 227. Yenini. Wao kuna ngaleka longi di fumunzano kakiri kumbani kabo kemamba kiri bangi kusuku. Alexandre Pembele mukugivlangi na enge ku 225 ngakalenge. Wao kuna 227 Kamalandwa kakota kabokla fumu yezo ye ninia avwende adidi anwindi pipa ya ukulu pipa mpima tie musuka. Kamalandwa, estou a perguntar. Eu vou meter fotografias do Kamalandwa com aquelas todas meninas. Como que você, em toda parte onde você andou, Europa, como você abraçava as meninas. Um pastor vai tirar fotografia com a menina assim agarrada. Menina da igreja vão tirar fotografia com o pastor com a mão no ombro, como se diz, no ombro, né? Agarrado assim como amigo. Kamalandwa, Angeye, vou fazer um programa das igrejas que você já tirou na mão das pessoas. Em nome do Imuti, né? Vou perguntar se você que anda a construir aquelas igrejas que você está tirando sumbe, está tirando melange, as pessoas a morrer por causa das igrejas. Se o Tukama vou nzibuzar o bani kangale, a tungi de Nzambi, para você, nós vamos entrar na tua vida. Vamos entrar dentro do teu feitiço. Vamos entrar. Se Angola não conseguir, o europeu virá. Vão forçar o governo angolano a meter mão na tua vida. Você vai ser apanhado. Kamalandwa, estou a te dar a minha palavra. A minha esposa de casa trabalha no tribunal há 21 anos. 21 anos, yeah. She's a barrister. Essa aqui é televisão. Todo mundo que me conhece, já se separamos, mas é minha amiga. Tudo que é a lei, eu falo com ela. E esse assunto, ela sabe tudo. Estamos a escrever e aquelas organizações internacionais vão chegar ao governo angolano. A Amnistia Internacional, a Embaixada Britânica, e qual estou a esquecer o outro também que está em Angola. E já receberam cartas todos. Você não vai escapar. Assim que me meti nesse assunto, devemos defender esse povo. E vai acontecer. Todas as casas que você tirou, você vai devolver isso. Dou-te a minha palavra. Se você regressar na Índia, eu também faço parte do mundo espiritual. Posso te confirmar isso. Já não tenho medo de dizer isso.
Estou no budismo há tantos anos. Tantos anos. Vamos te recuperar e você vai dizer tudo que você andou a fazer. Até a tua esposa vai contar a história. Os pastores da tua igreja vão sair. Vai sair documento. Eu tenho um documento que me enviaram na outra igreja, você já tirou na mão deles. Como que você anda a matar? Até antes de eu esquecer, estou a pedir ao irmão Luzolo João Paulo, onde você estiver, se você está em Canadá, porque alguém me escreveu que é membro da igreja, cala a tua boca, ele anda em Canadá. Olha, nós temos um irmão que está no Alasca, irmão angolano, Bacongo. Outro dia ele me liga, disse que não, o irmão não é Congo. Disse, como é, tudo bem, estás aonde? Disse que não, estou a chamar de Alasca. Ele disse, não, você está maluco o quê? Porque estou a chamar de lá. Como assim? Porque a família me mandaram o teu vídeo, eu estou a gostar. Eu vejo a falar que Congo, penso do meu pai e da minha mãe. E agora faz lá o quê? Porque sou casado com uma menina daqui e o pai é pescador. E estou aqui há tantos anos. E eu ando a seguir teu vídeo, irmão, abraço. Irmão, se você está a me ouvir, estou a falar de ti como exemplo, porque um pastor que está em Angola a violar, a matar e a tirar casas das pessoas em Angola. Então, o irmão Luzolo João Paulo, se você está mesmo em Canadá, então liga por mim, 0044 74040 22 327. Ana ne Congo. Endioyo itoyo ne Congo. Liga para nós ouvirmos a tua voz e confirmar ao povo em Angola que você está vivo. Porque o irmão Mbombi, desde que morreu, o corpo até hoje nunca apareceu e este caso nunca vai descansar. E estou a dizer ao resto, chamar a atenção de todo o povo angolano, se você achar que eu fiz 2 ou 3 dias, não saiu o vídeo, ou 4 ou 5 dias, o vídeo vai sair. Porque há também outras coisas que eu faço. Eu trabalho, tenho também outras ocupações, e às vezes em quando há um pouco de atraso. Por exemplo, estou a vir do trabalho agora, nem descansei, então tive que passar essa mensagem. Mas este caso, posso vos dar, prometer-vos que nunca vai descansar. Iremos até na solução. Se o governo angolano não se meter nisso, o europeu vai entrar. Porque o preto só faz sair unha no próprio irmão, filho, filha da terra. Quando o branco fala, ficam calados. No branco não consegue fazer sair unha. E meu último soco virá na parte do branco. Vão emposar o governo angolano e eles vão meter a mão nessa pessoa. Eu posso vos garantir. Estamos a escrever ao mundo, a todas as organizações internacionais. Vão meter mão nesta pessoa. Posso vos garantir isso. Eu nunca vou parar se ele não ir na cadeia. Se a bibiche não ficar bom, eu não vou parar. Se o corpo do Mbombi não aparecer, eu nunca vou parar. Se o irmão Luzolo João Paulo não chamar vocês ouvir a voz dele, que é ele, nunca vou parar. As casas que ele retirou na mão das pessoas, se não regressaram, nunca vou parar. Se a mamãe Esperança não sair contar a verdade, nunca vou parar. E se a Eliezer e a Glória não pedir-me perdão, que pá, pedimos perdão, porque não sabias, você está para ajudar, nunca vou parar. Essa aqui é a minha palavra. A mamãe Esperança, você não anda no carro do teu marido, mas a Ninha anda naquele carro.
Você convidou os antigos da igreja 3 vezes. A anciã igreja, o bem sabango, balatatu. O kama mama tu matou banga magunzo. Mamuna algo nanzua. Até lumike capaçou com diambuco. Nada mudou. Não é verdade? Se eu estou a mentir. Isso é a verdade. Houve um tempo, saiu muita confusão em casa. O nome dessa menina, até o teu motorista, ele já fugiu da igreja, porque a mamãe Esperança contou muita coisa no motorista, não é? Ele fugiu da igreja. Adelaide. Então não lhe compraram a casa no Caceguele, lhe tiraram na hoje ainda, quando saiu muita confusão em nome dela. Todo mundo andava a ver o carro do camarada lá fora. Então o camarada não foi de comprar casa no Caceguele, na comuna de Cacoaco. Até você disse nos antigos da igreja, que eu não estou a viver aqui nesta casa porque já perdi o amor e já nem quero viver nesta casa. Mas você regressou porque será que não, para se você sair vai ser uma vergonha. É por isso que você ainda anda naquela casa. Não é verdade, mamãe? É? Não é isso, mamãe? Eliezer, a Glória, estou a pedir. Eu vi o vídeo da Glória, bem periquitada, com joias, não sei o que. Você fez, alguém fez, parece que foi uma montagem, não sei, meteram no YouTube, com a música que não é da igreja, bem periquitada. Filha do pastor, mas ele aconselha para não meter joia, para não fazer isso na igreja. Afinal, as filhas podem fazer. Tamo junto, estou no caminho, tamo junto.